família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo o vídeo aí de quinta-feira para o canal, vídeo aí para a gente falar de Vasco, para a gente falar de assuntos relacionados ao Vasco, falar de Campeonato Carioca também. Ó, deixa eu contar uma curiosidade aqui para vocês. Já saiu o árbitro para a final do Fla-Flu do Campeonato Carioca. Sabe quem é? É o Bruno Arleu de Araújo. O que eu falei para vocês, gente? O que eu falei para vocês? Cara, se o Vasco fosse para a final, se o Vasco eliminasse o Fluminense e fosse para a final com o Urubu, seria esse árbitro que ia apitar a final. Já estava predestinado. Porra, já não bastou já aquela roubalheira lá na cobrança de pênalti do Brenner. Eu não fiquei aqui chorando pitanga, porque eu não, cara, não vou ficar, sabe, por causa de invasão. Eu acho que assim, acho que o Brenner tinha que ter feito a parte dele. Se ele tivesse batido o pênalti direito e a bola tivesse entrado, a gente não tava aqui se queixando disso, né? Mas foi errado, foi errado. Foi um roubo. E o VAR falar que, porra, que o pé do cara tava no alto, que não tinha como saber se foi invasão ou não, e que não tinha nenhum jogador do Vasco participando da jogada na hora, então não caracterizou a porra da invasão. Então, cara, eu já não sei mais nada. Os caras inventam regra ou mudam a regra assim de última hora, né? Tô falando, né, a galerinha do VAR, né? A galera do VAR gosta de mudar a regra e inventar regra de última hora. Assim como foi aquele gol do Paulinho contra o Palmeiras do Campeonato Brasileiro, lembra disso? Inventaram uma regra ali de última hora também para dar impedimento do gol do Paulinho. Esse tipo de coisa que a gente vê no futebol brasileiro, infelizmente aqui no Rio de Janeiro pior ainda, gente. Mas enfim, eles que se danem para lá, para mim que se pudesse bater o meteoro no Maracanã para nenhum dos dois ser campeão, para mim tava ótimo, gente. Então, se lasquem eles. Vamos falar de Vasco, que é mais importante, mas antes de mais nada, peço que vocês deixem o joinha, peço que vocês deixem o like, peço que vocês também se inscrevam aí no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis aí, que você puder compartilhar para impulsionar o canal na plataforma do YouTube. Eu vou ser muito grato a vocês, porque eu preciso muito da ajuda de vocês, gente, nesse início de trabalho aí, que vocês puderem fazer para me ajudar a impulsionar aí cada vez mais o canal na plataforma do YouTube. Eu serei muito grato a vocês. Vamos falar de Vasco, tem muita novidade aqui sobre a SAF do Vasco, tem novidades também sobre o treinamento aí que o Renato Gaúcho está dando no CT Moacir Barbosa. Mas antes de tudo, eu quero bater um papo aqui com vocês rapidinho, gente, para falar sobre gestão, sobre atual gestão, porque eu escuto muitas pessoas falarem assim: olha, o Pedrinho é o melhor presidente que passou no Vasco até agora. Cara, na boa, Pedrinho não é melhor nem pior, tá? Pedrinho é igual a todos os outros que passaram com seus prós e contras. Mas porra, aí ele botou o clube numa recuperação judicial, equacionou as dívidas. Sim, administrativamente, tá? A gente pode dizer o seguinte, que o Pedrinho foi um pouco melhor do que os outros, né? Administrativamente, né? Em questão de finanças, em questões financeiras, de dívidas, esse tipo de coisa. Só que é o seguinte: ele deixa uma batata quente na mão do próximo gestor que for assumir. Não sei se vai ser outro presidente ou se o Vasco já vai estar vendido para um Lamac, ou sei lá quem for, né? Que se esse gestor que tiver à frente do Vasco da Gama, se ele não cumprir com o que foi acordado na justiça, é falência, amigo. É o fim do clube. É o fim do futebol do clube, tá? É fechar as portas. Se cair para uma Série B, é falência, porque não vai ter como arcar com as dívidas. Então, não é uma coisa assim também, olha, agora tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não é, tá? Então eu posso dizer, cara, que o Pedrinho ele se destaca nisso. Agora, em parte de planejamento, deixa muito a desejar, tá?
Aí quem para você é o melhor presidente então? Cara, não teve o melhor presidente. Para mim, o melhor presidente foi antes da década de 70. Foi lá década de 20, 30, 40, 50, até 60, de 70 para cá, porque até o Lagartino, quando foi presidente do Vasco na década de 70, trouxe o Tostão cego, já praticamente. Gastou uma fortuna no Tostão. Cruzeiro foi malandro, vendeu o Tostão lá com esse problema, tomou uma bolada no olho. Para quem não conhece a história, Tostão era jogador do Cruzeiro, né? Ídolo do Cruzeiro. Tomou uma bolada no olho, perdeu uma vista praticamente. E ele já não podia mais jogar futebol. O Cruzeiro, sabendo disso, pegou e vendeu para o Vasco. Tá? E o Vasco pagou uma fortuna e o Tostão, não sei nem se durou um ano no Vasco. Depois descobriu que ele estava com esse problema. O que levou até o presidente do Vasco na época, o Lagartino, a se suicidar. Ele era dono do Café Paleta, né? Quem não conhece o Café Paleta, o cara tirou a própria vida por causa disso, tá? Então, cara, dali para cá foi Eurico, 30 anos de Eurico, 20 com Calçada, 10 com ele sozinho, com erros e acertos, mais erro do que acerto. Roberto Dinamite com erros e acertos. Eurico de novo com erros e acertos. Campelo com erros e acertos. Salgado com muito erro e nenhum acerto. Então, cara, não teve. Assim, o Pedrinho vai ser melhor do que o Salgado. Claro que vai ser, porque o Salgado empurrou o time para a Série B 2 anos seguidos, porra. E vendeu o clube. A única coisa que ele fez foi isso, vendeu o clube, né? E o Pedrinho tá aí, tentando arrumar a casa. Agora, na parte de planejamento, cara, por exemplo, essa parte aí de nepotismo, de privilégio, para amigos dele, como o Felipe, que a gente não sabe o que o Felipe faz dentro do Vasco, né? Estão acabando com a base do Vasco, estão destruindo a base do Vasco. Jogador saindo para o Internacional, como eu trouxe aqui ontem, dividindo direitos federativos com o Internacional, de 50-50, jogador de 19 anos, né? O Estrela jogou lá pelo clube dele, lá para onde ele está emprestado, e já deu assistência. O clube deu de 5 a não sei quanto no time lá que estão no campeonato deles, e o Estrela já deu assistência para gol, já fez tudo. O GB, que é o Bagre, que todo mundo fala, no CRB, né? O Estrela está no CRB. O GB, que todo mundo fala que é o Bagre, que era o Bagre, era o Cone, né? Deu assistência para gol. Só aqui que ninguém joga, cara. É só aqui que ninguém joga. Então, o planejamento deixa muito a desejar. Carlos Amodeu, ainda tenho minhas críticas com ele, que faz muita lambança também, né? Esse planejamento de janela do início do ano, a gente tem que ver se vai realmente dar certo, porque até agora 3 atacantes contratados, que não dá um Verratti, que foi embora. A gente tem um meia no elenco, que é o Rojas, que o Felipe Coutinho pediu para sair. Beleza, não aguentou a pressão. Só tem o Rojas, que não seria o titular desse time, tá? Seria uma opção. Vai precisar contratar meia. Então, planejamento deixando muito a desejar. Muito aquém, tá? Muito aquém. Então, aí eu entro aqui na questão do Renato Gaúcho, da maneira que eles conduziram a contratação com o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho exigiu um contrato até dezembro, sem multa rescisória. Isso foi vontade do técnico. Por quê? Porque o Vasco não chegou nos valores que o Renato Gaúcho queria. Mas aí o que o Vasco fez, cara? O Vasco foi para a mídia. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui rapidinho. O Vasco foi para a mídia, né? E falou que ia procurar o Arthur Jorge, lá no Al Rayyan, lá nos Emirados Árabes, dizendo que ia pagar a multa rescisória dele de 30 milhões de reais, que tinha dinheiro para pagar, que a multa rescisória não era problema. Aí veio o Eric Faria, explanou para os 4 cantos do mundo. Veio o Lucas Pedrosa, que já não gosta, explanou para os 4 cantos do mundo. Cara, você não faz isso, cara. Isso aí é coisa de gestão amadora. Você não explana. Você vai atrás de um técnico de ponta como Arthur Jorge, tu não sai explanando, dizendo que vai pagar a multa rescisória dele. E antes disso, o Vasco já tinha conversado com o Renato no final do ano passado. Antes do Diniz sair.
O Vasco já tinha conversado alguma coisa com o Renato Gaúcho. Já era vontade da diretoria caso o Diniz saísse. Na verdade, o Diniz não era nem para continuar. O Diniz só continuou porque é amigo do Pedrinho também, cara. Porque o Pedrinho é apaixonado pelo Diniz. Entendeu? Então, o Vasco já tinha conversado com o Renato Gaúcho. Aí, pô, tu já tinha conversado com um cara. Aí o cara sabe pela mídia que você foi atrás do Arthur Jorge querendo pagar a multa rescisória dele. Então, tipo assim, se o Renato ele fez uma pedida lá atrás pro Vasco, quando ele viu o Vasco procurar o Arthur Jorge e ver que não deu certo a investida do Vasco, e o Vasco se vê obrigado a voltar no Renato, porque não tem outra opção, e o Vasco precisava de técnico para ontem. Aí o Renato ficou com a faca e o queijo na mão, cara. Foi o que eu falei aqui. Aí ele falou, não, peraí, agora vai ser nas minhas condições. Agora eu quero isso. Vocês não têm dinheiro para contratar o Arthur Jorge? Então vocês têm dinheiro para pagar meu salário, porra. Vocês não querem um técnico de primeira prateleira? Eu me acho um técnico de primeira prateleira. Simplesmente o Renato meteu essa, cara. E malandro que ele é. Eu conheço o Renato, ó. Desde a época de jogador. Eu vi o Renato jogando no Grêmio. Só pra vocês terem uma ideia. Eu estava no Maracanã, Vasco e Grêmio, e ele jogava já no Grêmio. Novo. Renato sempre foi malandro, cara. Sempre foi malandro, tá? Então, ele tá errado? Não tá, cara. Renato não tá errado, porra. Não tá? Eu faria o mesmo. É aquela história do imóvel do Meyer e da Tijuca que eu contei aqui. A fábula, né? Tu vai comprar um imóvel no Meyer, o cara pede 800 mil. Aí tu vai falar pro cara assim, 800 mil eu vou comprar lá na Tijuca. Aí tu vai na Tijuca, tá 1,5 milhão. Aí tu oferece 1 milhão pro cara, o cara não aceita. Porra, então eu vou voltar lá pro Meia, cara. Aí o cara chega, ué, tu não foi procurar na Tijuca? Tu tem dinheiro para pagar então 1 milhão aqui, porra. Entendeu? Mas vamos falar sobre esse assunto aqui, sobre a venda da SAF do Vasco, gente. A possível venda, né, da SAF do Vasco aí pro tal do Marco Lamac aí, o seu Crefilho, né? Filho aí do José Roberto Lamac, dono da Crefisa, enteado da Leila Pereira, que é presidente do Palmeiras. E parece que subiu aí uma matéria aí do GE que tá dando aí um BO sobre essa possível venda aí da SAF vascaína para o Marco Lamac, tá? Eu fiz um resumo aqui sobre a matéria, porque a matéria é extensa. Eu vou tentar ver aqui se meu resumo aqui meio maluco, para ver se eu não me enrolo aqui e consigo explicar mais ou menos para vocês. Olha, tem uma agência reguladora que prevê a análise rigorosa em caso da venda da SAF do Vasco, tá? Ela é presidida pelo tal do Caio Rezende, que ele é presidente da agência, que vai fiscalizar as regras de fair play financeiro. E diz que casos de rede multiclubes pode ser muito complexo. Ou seja, o que ele quer dizer? Esse cara aí, esse presidente aí da agência reguladora, né, o tal do Caio Rezende, ele tá vendo aí a distância, né, ele tá observando essa transação aí do Vasco, né, de vender a SAF aí pro Marco Lamac, por ele ser enteado da Leila Pereira, que é presidente do Palmeiras. Então ele está vendo aí a possibilidade de ter um conflito de interesses entre os dois clubes por causa disso. Porque eles alegam o fair play financeiro, ele foi implementado pela CBF esse ano, no início de 2026 ele começou a vigorar. O Vasco dá sorte até nisso, né, cara? Puta que pariu. Foi vigorar logo agora esse ano que o Vasco estava tratando aí da venda da SAF aí para esse cara, né? Então, eles colocam ali enteados, né, madrasta e enteado, como se fossem parentes diretos, né? Então, esse cara aí, ele está vendo a distância e ele está analisando para ver se ele, caso haja ali a transação, caso haja ali realmente a venda, né, da SAF do Vasco para o Marco Lamac, para ver se ele vai ter que interferir ou não, tá? Vasco Investidor estuda alternativas para impedir isso. Eles querem levar, antes de fechar qualquer acordo, né, entre as partes, eles estão querendo levar, né,
até essa agência reguladora, junto a esse tal desse Caio Rezende aí, para ver se não vai ter nenhum imbróglio, para ver se não vai ter nenhum problema, tá? Como eu falei, o Caio Rezende ele é presidente da ANRESF, né? Que é uma agência independente que monitora e aplica as regras do chamado Sistema de Sustentabilidade Financeira, que é o nome dado ao tal do Fair Play Financeiro, que foi lançado pela CBF em 2026. Então, galera, o negócio é o seguinte, eles vão ter que arrumar uma forma de não encontrarem conflitos de interesse entre Palmeiras e Vasco, porque eles podem alegar que pode haver um conflito de interesse pelo fato do Marco Lamáquia ser enteado da Leila Pereira, ser filho do José Roberto Lamáquia, que é marido dela, e dono da Crefisa. Só que a Crefisa ela não patrocina mais o Palmeiras. Mas como a Leila Pereira ela é coparticipadora da empresa, da Crefisa, de qualquer forma, né? Eles podem entender dessa forma. Então, olha só, existem alternativas para evitar o veto, né? Uma das alternativas seria a suspensão temporária do direito a veto e a voto do comprador da SAF enquanto a Leila Pereira for presidente do Palmeiras. Então, por exemplo, o Marco Lamáquia ele não vai ter direito nem a veto nem a voto sobre o Vasco em qualquer, digamos assim, em qualquer ação que forem tomar. Por exemplo, vão tomar alguma decisão. Vamos dizer que ele comprou a SAF do Vasco, né? Ele comprou a SAF do Vasco, sei lá, de uma maneira indireta, né? Ele não vai poder ser ali o presidente da SAF, ele não vai poder ser ali, ele não vai poder agir como um dono majoritário da SAF, né? Ele não vai poder ter voto, ele não vai poder vetar nada, entendeu? Então vai ter que ter alguma rainha da Inglaterra dentro da SAF do Vasco para poder tomar as decisões. E isso eu vejo como um risco muito eminente, cara, porque dependendo de quem que eles vão colocar, eu não sei, o Pedrinho não pode entrar, porque o estatuto não permite que o Pedrinho, como presidente agora, e de repente vai ter eleições esse ano do Vasco, né? Vamos dizer que ele não venha e que ele não se reeleja, né? E de qualquer forma ele não vai poder ser o CEO, um CEO da SAF, alguma coisa dentro da SAF, porque o Estatuto do Vasco não permite, tá? E enquanto a Leila Pereira estiver no Palmeiras, depois que ela sair, tudo bem, aí ele pode assumir normalmente, tá? Outra hipótese, né, outra solução que eles podem encontrar é o início com participação inferior a 10% da participação societária, tá? Ou seja, o Marco Lamáquia ele não vai poder comprar. Tipo, o Vasco vai vender 70%, então ele não vai poder comprar os 70% agora. Ele só vai comprar a menos de 10%. Depois que a Leila Pereira se desvincular do Palmeiras, ele pode concluir o resto da transação. Assim eu estou entendendo, né? Então, assim, diz que é um processo conhecido como blind trust, né? É um mecanismo jurídico para transferir ativos para um administrador independente. Então, tipo assim, o Vasco vai transferir esses ativos, no caso, para algum outro investidor, mas isso aí vai ser tratado na esfera jurídica. É como se fosse um laranja legalizado. Vamos supor assim, em vez do Marco Lamáquia ficar de frente, ele vai botar uma pessoa para representar, né, um investidor independente para que ele possa ser o dono ali no caso, né, das ações, né, no caso o mecanismo jurídico, né, no caso dos ativos, isso, no caso dos ativos ali da SAF. Cara, a verdade é o seguinte, isso aí vai estar muito pano para manga ainda, tá? Isso vai dar muito pano para manga. Não vai ser fácil, tá? Eu já opinei sobre isso, eu já fiz vídeo curto sobre isso. Eu acho que 2 bilhões que estão se especulando que esse Marco Lamáquia aí vai comprar a SAF do Vasco. E ele vai injetar esses 2 bilhões num prazo de 5 anos. Eu acho muito pouco.
Acabou de sair agora aí que o Fluminense está querendo colocar a SAF dele em prática também, está querendo transformar o clube em SAF. E parece que a empresa que vai investir no Fluminense deve investir cerca de 9,6 bilhões em 10 anos. Isso vai dar, cara, cerca de 960 milhões por ano. Se você pegar 2 bilhões em 5 anos que querem investir no Vasco, dá 400 milhões por ano. 400 milhões por ano. Porra, aonde que a marca do Vasco é mais baixa do que a marca do Fluminense, cara? Tem menos valor que a marca do Fluminense. Aonde que a marca do Vasco, cara, é mais barata do que a marca do Fluminense? Tu pegar a camisa do Vasco na Europa, botar para vender, cara, da Nike agora, vai sumir em fração de segundo, cara, em fração de minutos. Tá? Agora do Fluminense vai ficar lá. Aonde que o Fluminense, cara, tem mais renome mundial? Tudo bem, o Fluminense disputou o Mundial de Clubes agora, né? Então, tipo assim, expandiu a marca mundialmente de uma certa forma, a gente não pode negar, né? Vamos dizer que o Fluminense ficou mais conhecido agora, né? Mas não era, se tornou agora. O Vasco, cara, ele é conhecido, ó, no exterior, no continente europeu, no continente americano, há muito tempo. No continente asiático, no Japão, há muito tempo, cara. Há muito tempo. Agora, o Fluminense não, cara. O Fluminense não, porra. Caraca. Então, aonde que a marca do Vasco vale menos que a do Fluminense? Os caras aceitar 2 bilhões de investimento em 5 anos. Eu acho muito pouco. Eu acho muito pouco. Mas vamos aguardar. Isso aí vai dar muito pano para manga aí. Cara, e eu tô vendo a mídia muito preocupado com essa venda da SAF do Vasco, tá? Quando a mídia começa a ficar muito preocupado, o GE começa a botar muito a matéria, dizendo que tem isso, que não pode, que pode não acontecer, que não sei o quê, querendo botar areia, né? Ou tipo secando a parada, é porque é bom pra gente, tá? É porque é bom pra gente. Quando a mídia ela começa a se importunar com as coisas que acontecem no Vasco, é porque vai ser bom, entendeu? Agora, se ela estivesse dando força, a gente tinha que começar a colocar as barbas de molho, porque quando a mídia dá força para alguma coisa que acontece no Vasco, é porque tem alguma coisa de suspeito aí, porque eu não... alguma coisa podre no ar, tá? Pessoal, aqui, ó, eu tô trazendo umas informações aqui curiosas, né? O Vasco é o primeiro aí, maiores vendas aí do Brasil, né? Clubes que faturou com as maiores vendas, jogadores que foram vendidos, né? Nesse início de temporada, o maior valor é o do Vasco da Gama com o Ryan, né? O Ryan vem em primeiro lugar com 178 milhões,8, né? Isso aí em real, tá? 178,8 milhões de reais. O John do Red Bull Bragantino é o segundo com 114,5 milhões. O Souza vem em terceiro com 94,2 milhões. O Cauã Prates vem em quarto com 73,7 milhões. E o Alisson vem em quinto, em último lugar, com 64,7 milhões. E entre os clubes da Série A que mais faturaram com venda de ativos aí na primeira janela aí do início do ano, em primeiro está o Vasco de novo, só o Ryan foi 178 milhões, então por isso o Vasco lidera, né, o ranking aí com 188,1 milhões de reais, o Inter vem em segundo com 150,3 milhões de reais, por causa da venda aí acho que foi do Souza no caso, né? O Cruzeiro vem em terceiro com 125,4 milhões de reais. Santos vem em quarto com 119,5 milhões de reais. O Bragantino vem em quinto com 114,5 milhões de reais, né? Por só a venda do John, né? Deu aí o quinto lugar para o Bragantino com esse mesmo valor. O Botafogo vem em sexto com 108,9 milhões de reais. O Palmeiras vem em sétimo com 88,8 milhões de reais. E o Grêmio vem em último lugar, em oitavo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, em oitavo, com 76,9 milhões de reais. Só uma curiosidade que eu estou trazendo aqui para vocês, o Vasco faturando muito em venda aí de ativos, tá? E
não é à toa que o Vasco teve uma redução drástica aí na sua folha salarial, que gerava em torno de 17,5 e agora está em torno de 15 milhões. A folha salarial mensal do Vasco da Gama, aí uma economia aí de 1,5 milhão aí por mês, né? Isso aí é muito importante durante o ano, faz uma diferença absurda. Gente, olha, falar de Sul-Americana, né? O Vasco está no pote 2 da Sul-Americana, tá? O sorteio ainda vai ocorrer, eles ainda estão aí formando os potes, né? Então, junto aí no pote 2, junto ao Vasco da Gama, vem o Red Bull Bragantino, vem o Melgar do Peru, vem o Palestino do Chile, o Milionários da Colômbia, o Caracas da Venezuela, o Cienciano do Peru, o Racing do Uruguai, o Bucaramanga da Colômbia. Aí depois vem o Nacional, que pode entrar no grupo no pote 2 ou no pote 3 do Paraguai, ou o Tigre da Argentina, que pode entrar também no pote 2 ou no pote 3. Então vamos aguardar aí que daqui a pouco aí vai ter sorteio aí da Sul-Americana. Vamos ver quem é que vai cruzar o caminho do Vasco. Pote 1, porra, cara, tá pesadíssima, hein? Só time aí de nível Libertadores, tá complicado. Algum desses times aí vai cruzar o caminho do Vasco aí, tipo River Plate, Independente, vai ser foda, hein? Vai ser complicado essa Copa Sul-Americana aí, não vai ser fácil não. Olha, pessoal, o Bruno Lopes, o atacante aí da base, né, que tá despontando aí no Sub-20, o Bruno Lopes treinou hoje com o elenco principal no CT Moacir Barbosa. Parece que o Renato já chegou aí, né, dando chance aí para os jovens da base, coisa que seu Fernando Diniz não fazia, e quando fazia, fazia muito mal, né, cara? Queimava os jogadores todos, né? Era o perfil do Fernando Diniz, como ele fez com o GB. Ele só deu chance pro Ryan, cara. A única diferença com o Diniz, com o jogador de base, foi o Ryan, tá? Porque o Ryan é fora de série. O Ryan, ele fez por si. Não foi por causa só do Diniz. O Diniz deu a chance. Mas o Ryan, ele, pô, se ele não fizesse por onde, ele também. Tá entendendo? Agora, porra, o resto ali, cara, ele só queimou. A molecada da base ali, tanto é que o Vasco está se desfazendo aí de uma penca. Entendeu? Já foi o GB, já foi o Estrela. Estrela já tá arrebentando lá no CRB, dando assistência. GB como atacante de área, dando assistência para gol. Tá? Tem o Lincoln também que tá lá. Então, porra, caralho, cara, o Diniz só arrasou com tudo, cara. Vou te contar. Agora o Renato, vocês vão ver a diferença. Vocês vão ver muito jogador aí, cara, sendo revelado. O Felipe Coutinho, inclusive, cara, quem subiu o Felipe Coutinho, na verdade, pro profissional, foi o Renato Gaúcho, cara. Foi o Renato Gaúcho, entendeu? Então, vocês vão ver a diferença aí com o Renato Gaúcho treinando o Vasco, principalmente nesse sentido aí, no que se refere à base do Vasco da Gama, tá? Outro que treinou hoje, cara, a parte física no gramado foi o volante Jair, tá, cara? Que bom, cara, botar a foto do Jair aí, ó. Ele treinando aí. Pô, cara, tomara que o Jair volte logo o mais rápido possível, que ele vai ser muito importante pra gente, cara, nessa temporada. Jair deve voltar só do meio do ano pra lá, né, cara? No segundo semestre, acredito eu, né? Até o cara entrar em condição, condicionamento físico e tudo, para estar apto para jogar, ainda tem uma transição ali meio demorada, né? Mas o Jair já treinando a parte física, já em campo, isso é uma boa notícia, uma pronta recuperação aí para o nosso volante Jair, que rompeu o ligamento dos 2 joelhos, cara, que tristeza. E quando ele rompeu o ligamento do segundo joelho, pô, ele estava tão bem, cara, ele estava jogando pra caramba. Era peça fundamental ali naquele meio-campo do Vasco na época e fez muita falta na temporada passada. Pessoal, as notícias são essas. Se tiver alguma coisa relevante, eu volto aqui de noite, tá? O vídeo deve subir um pouquinho mais cedo hoje, mas não tão cedo assim. Desejo a vocês uma quinta-feira abençoada aí. Fiquem todos na paz, fiquem com Deus. Saudações vascaínas e eu fui.